Você já imaginou uma pessoa que você ame demais? Talvez seu filho, talvez sua mãe, talvez seu pai, eu não sei, você sabe. Pensa nessa pessoa e imagine você fazendo uma festa na sua casa, que você vai comemorar algo intenso, você vai fazer uma celebração na sua casa, e aí você convida essa pessoa. Só que essa pessoa, ela se recusa a ir na sua festa. Você consegue medir aquilo que você sente quando alguém faz isso com você? O que é que você se sentiria? O que é que você sentiria nessa situação? Você vai perceber que no decorrer da sua vida, você vai receber vários convites. Você já recebeu convite de aniversário, convite de casamento. Você já recebeu convites para você ir a certos eventos na sua vida. Às vezes um churrasco no final de semana, um aniversário no final de semana. E o que você vai fazer quando você aceita, quando você vai nesse local? Você vai comemorar, você vai compartilhar alegrias da sua vida com essas pessoas, não é isso? Quando você é convidado para uma festa, para um aniversário, não é isso que você vai fazer lá? Você vai conhecer novas pessoas. Só que o que acontece? Acontece que quando alguém que você ama muito rejeita, não comparece a um convite que você fez, isso gera um sentimento muito desagradável dentro de você. Isso vai ter uma consequência. Eu estou te falando isso porque hoje eu quero falar para você uma parábola de Jesus Cristo, aonde você vai pensar no final sobre ela, sobre as suas escolhas, sobre as suas decisões. Como é que as escolhas mal feitas na sua vida, ela pode destruir a sua vida, destruir a vida de outras pessoas ao seu redor. E pior do que isso, talvez você seja uma pessoa que você só olhe as coisas aqui da terra. Você não consegue ver, você é tão apegado às vezes com as coisas da terra, que você não consegue ver as coisas eternas. Então, quando você não sabe qual é a melhor decisão para você tomar, você vai ver que aquilo que você faz, as suas atitudes, o seu comportamento, aquilo que sai da sua boca, muda não somente o destino da sua vida, mas o destino da vida de outras pessoas. Muda o destino da vida de pessoas que você diz amar. E o que é pior? O pior é que às vezes essa pessoa tomou um rumo que ela vai ter consequências não somente aqui na Terra, mas pela eternidade. Simplesmente por causa de escolhas mal feitas que ela fez na vida dela. Então hoje eu quero falar para você o que Jesus Cristo falou em uma parábola. William, o que é uma parábola? A parábola é um recado para os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? São aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu único Salvador. William, mas não são todos filhos de Deus? Não é isso que a palavra de Deus diz. Ela diz que nós, quando nascemos, nós estamos longe. Nós somos separados da glória de Deus quando nós nascemos. Nós somos filhos da iniquidade. Nosso destino, quando você nasce, é o inferno. É isso que a palavra de Deus diz. E o que é que nos une a Deus novamente? Jesus Cristo. William, então ele morreu, todo mundo está salvo. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Jesus, tem gente que fala assim, se Jesus Cristo morreu, ele morreu por todo mundo. Não morreu por todo mundo, não. Ele morreu para aqueles que acreditam nele, para aqueles que creem nele. Então, quando você começa a querer compreender sobre aquilo que Jesus Cristo falou, porque é assim, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Eu falo muito sobre identidade. Se você não conhece a Deus, você não se conhece. Se você não sabe quem você é, você também não conhece a Deus. Não conhece. Se você não se conhece, você não conhece a Deus.
Se você não conhece a Deus, você também não se conhece. Você não sabe quem você é, você não sabe o que você está fazendo aqui, você não sabe por que você está sofrendo, você não sabe o que você tem que fazer. William, eu me sinto desse jeito, então é porque você não se conhece. Se você não se conhece, você não conhece a Deus. É simples isso. William, como é que eu faço para conhecer Deus? De duas maneiras. Se você se conhecer, você vai conhecer a Deus. E se você conhecer a Deus, você também vai saber quem você é. Então vamos lá. Hoje você pode se conhecer um pouco mais e saber um pouco mais sobre a sua vida. Eu vou ler para você uma parábola que Jesus Cristo fala. A parábola não é para todo mundo entender não, viu? Não é uma historinha para todo mundo entender. Algumas vão entender, outras é normal. Elas chegarem aqui e não entender, foi assim com Jesus e é assim com todo mundo. É um recado que não é para todo mundo. Então vamos lá. Eu vou ler hoje uma parábola de Jesus que está em Mateus, capítulo 22. Banquete de casamento. Se você estiver acompanhando aí, e é muito importante você acompanhar também. Eu vou ler para você e depois eu vou explicar. Então vamos lá. Às vezes você quer saber o que é o reino de Deus. Você não sabe o que é o reino de Deus. Jesus Cristo, ele explica através de parábolas o que é o reino de Deus. Então vamos lá. O reino de Deus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse: diga aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para um campo e outro para cuidar dos seus negócios. Os restantes agarraram os servos, maltrataram-nos e o mataram. O rei ficou irado. E enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete do casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou, presta atenção nisso, mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando as vestes nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem as vestes nupcial? O homem ficou mudo. Então o rei disse aos seus servos: amarrem as mãos e os pés dele e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Parábola do banquete de casamento. Então vamos lá. Vamos falar sobre o que Jesus Cristo quer falar com essas parábolas. Eu vou te falar. Se você prestar atenção naquilo que Jesus Cristo fala, a tua cabeça, ela explode. Ela se abre para você enxergar coisas que você não via. Tanto para a sua vida emocional, quanto para a sua vida espiritual. E eu vou falar aqui, vou te dando explicação, como é que você faz para usar isso no seu dia a dia e como você vai usar isso na sua vida espiritual, tá bom? Então vamos lá, o que Jesus Cristo está falando a respeito dessa parábola do banquete de casamento? Então a parábola ela começa dizendo a respeito de um rei, não é isso? O reino dos céus é como se fosse um rei
que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Então, como é que começa? A parábola, Jesus Cristo ele começa comparando o reino de Deus com um rei. Um rei que tem uma festa, tem um filho que vai fazer um casamento, vai ter uma festa ali, e o rei prepara essa festa, e ele tem os convidados dele também. E quando ele termina de preparar, de fazer os preparativos, ele chama os seus servos e fala assim, olha, vai chamar os convidados. Então, o que é a parábola? A parábola é uma forma de Jesus Cristo falar para algumas pessoas a respeito daquilo que tem preparado para elas. Presta atenção. A parábola é como se fosse uma analogia. William, o que é uma analogia? Por exemplo, quando Jesus Cristo fala a respeito do banquete, o que é o banquete? Quando você se reúne, dia de domingo, por exemplo, com a sua família, ou você vai para algum lugar, para alguma festa, o que você vai fazer lá? O que tem naquele lugar? As pessoas elas não se reúnem para brigar, elas se reúnem para comemorar. É um almoço de família, algumas pessoas marcam um jogo de futebol, não é isso que acontece? E você vai para aquela festa de aniversário para comemorar. Então, o que é que tem naquela festa? Alegria. Não é isso que acontece? Então, a parábola de Jesus Cristo, ele começa comparando o reino dos céus a um banquete. Aonde esse banquete ele vai ter muita alegria, muita celebração. Então, quem é o rei? Presta atenção. Quem é o rei? O rei é Deus. O rei é Deus. E o banquete? O banquete é o reino. Quem é o filho? Jesus Cristo. Isso tem que ficar claro na sua mente para você começar a compreender o desenrolar da parábola. Então, Jesus Cristo é o filho dessa história e o rei é Deus. Então, no versículo 3, eu vou lendo e vou explicando para você. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que pudessem vir, só que eles não quiseram vir. Então vamos lá. No versículo 3, o rei ele chama as pessoas porque já está preparado o banquete. É só vir para a festa. Jesus Cristo estava falando nessa época que o povo de Israel eles estavam sendo convidados para participar dessa festa com Deus. O povo de Israel. O que é o povo de Israel? O povo que Deus escolheu para ele. Então, esse povo recusou. Esse povo recusou. Quando Jesus Cristo ele conta aqui a parábola falando, enviou os seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem. Mas eles não quiseram vir. O que Jesus Cristo está querendo falar? Ele está querendo falar que os convidados do rei, eles estavam com o coração fechado. Eles não quiseram participar daquela alegria. Eles não queriam participar daquela festa. E eles fizeram o quê? Eles recusaram, eles desprezaram o chamado de Deus. Então vamos lá. Tem o rei, tem o filho, tem os convidados e tem esses convidados que negaram participar dessa festa do rei. Quem são os convidados? O povo de Israel. Os escolhidos por Deus. Tá bom? Então vamos dar sequência aqui. Do versículo 4 diz o seguinte: como essas pessoas rejeitaram o convite do rei, novamente enviou outros servos dizendo: fala para os convidados que eu já preparei o meu banquete. Os meus bois, os meus animais já estão tudo morto. Está preparado, está tudo pronto para a festa. Vai lá novamente. O que está querendo dizer aqui? Presta atenção.
o rei, ele não desiste. O rei, ele não desiste. Ele pega e manda novamente os seus servos convidar as pessoas lá. Convidarem as pessoas a participar da festa. Mais uma vez, mostrando o quê? A generosidade do rei. Quem é o rei? O rei é Deus. Você vai perceber que Jesus Cristo ele está falando que por mais de uma vez Deus convida as pessoas a participarem da festa que ele preparou para essas pessoas. Deus convida as pessoas a participarem do seu reino. Só que o que acontece? Acontece aquilo que fala no versículo seguinte. Mas eles, sem se importarem, foram-se, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Você vai observar que, às vezes na nossa vida, nós recebemos um chamado. Só que as coisas de Deus, elas são muito rejeitadas, sabe? Por exemplo, todo sábado eu falo aqui a respeito das parábolas de Jesus Cristo. Mas eu não sou padre, eu não sou pastor. Mas eu estou falando sobre a mensagem do reino. Tem muitas pessoas que elas gostam mais das lives que eu faço no decorrer da semana, onde eu falo sobre outros assuntos. Só que a pessoa, mesmo ela não estando aqui assistindo, ela fala que ela acredita em Deus, mas ela não aprende nada sobre Deus. Sabe quando você tem um filho que você fala para ele, filho, não é desse jeito para você fazer? Às vezes você não sente raiva. Você não sente raiva por causa que o seu filho é desobediente? Você não sente raiva, às vezes? Fica decepcionado por algum comportamento que o seu filho, que a sua filha tem? Fica ou não fica? É do mesmo jeito Deus em relação a você, em relação à minha pessoa também. É como se fosse um filho desobediente. Você fala assim. Você fala às vezes que você conhece o seu filho, né? Às vezes você mora 30, 40 anos com seu esposo, com seu filho. Você não conhece ele, porque vocês nunca tiveram relacionamento. Seu filho todo o tempo passando dentro de casa, às vezes ele está passando com problema, às vezes você tem problemas, mas vocês não se conversam, sabe? Vocês não têm intimidade uma pessoa com a outra, mas está lá vivendo junto. Ah, meu filho eu conheço. Não conhece. Se você não senta com o seu filho e você não compreende o que ele tem dentro dele, o que ele está sentindo, você não conhece o seu filho, você não conhece a sua filha. Não conhece. Isso só é coisa da tua cabeça que você conhece, que você não conhece. É a mesma coisa em relação a Deus. Se você não sabe aquilo que Deus gosta, se você não sabe aquilo que você tem que fazer para a sua vida ser uma vida de propósito, tudo aquilo que você está vivendo é uma mentira. Tudo aquilo que talvez você tenha vivido até hoje na sua vida é uma mentira da sua cabeça. Às vezes, hoje em dia, você é um homem ou é uma mulher que às vezes você não precisa trabalhar da forma com que você trabalha. Mas você se dedica tanto ao trabalho que você esqueceu dos seus filhos. Você se dedica tanto ao trabalho que você esquece da sua esposa. Você esquece do seu esposo. Às vezes, hoje em dia, você se dedica tanto a buscar sucesso, como muitas pessoas fazem sucesso na rede social. Primeira coisa, você tem que entender qual é o seu propósito de vida. O que é realmente ter sucesso? Porque o mundo ele vai te ensinar um sucesso distorcido. Você ter a melhor casa do bairro, você ter a melhor casa do planeta, você viver em um castelo, isso não quer dizer que você tenha sucesso na sua vida. Isso aí é o que as pessoas ensinam por aí pelo mundo. Isso não significa sucesso. Sabe o que é sucesso? Sucesso é você cumprir o seu propósito de vida. Sucesso é você fazer aquilo que você nasceu para fazer. Isso é sucesso. Sucesso é você descobrir qual é a sua função no corpo de Cristo. William, como assim? O corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? A igreja. Quando eu falo em igreja, viu gente? Eu não estou falando de religião, são duas coisas diferentes. Religião é um grupo de pessoas. Eu estou falando de igreja.
Igreja é o corpo de Jesus Cristo, onde nesse corpo ele é o cabeça e nós somos quem? Os membros dele. Um é a mão, outro é o pé. Então, quando você descobre, William, eu sou a mão, é isso que eu tenho que fazer na minha vida. Então, pronto, isso é sucesso. Não tem a ver com o dinheiro. Você vai sentir que você faz todos os dias quando você acorda. Você não acorda por causa do seu trabalho. Você não acorda por causa de alguém. Você acorda por causa do propósito que você nasceu para viver. Você entende isso? Então, o que acontece? Voltando aqui para a parábola, no versículo 5, essas pessoas, o rei ele mandou mais uma vez convidar aquelas pessoas. Só que uma estava ligada no seu trabalho, outra com problema com a sua família, uma pessoa estava com problema no relacionamento, a outra estava com problema nisso, a outra estava querendo sucesso, a outra não foram mais uma vez aceitar o convite do rei. Sabe o que é isso? O que Jesus está querendo falar nessa parábola? Tem pessoas que às vezes elas estão distraídas na sua vida. Distraídas. O que é estar distraído, William? Você perdeu o seu foco. Você perdeu o seu foco. Você não tem mais palavra. Você é uma pessoa que você não honra mais nem quem você é. Você perdeu completamente a sua identidade. Você está distorcendo a realidade. Você só vai saber sobre isso que eu estou te falando é quando você sentir uma grande dor. Porque às vezes o amor não está dando conta de colocar você no caminho que você nasceu para viver. E aí você vai ter a oportunidade de voltar para o caminho através da dor. E essa é a parte mais terrível. William, explica melhor através de exemplos. Vou te explicar sobre isso. O rei, ele mandou o convite, as pessoas negaram. Mais uma vez ele mandou o convite, Jesus Cristo fala no versículo 5, mais uma vez ele mandou o convite, mas as pessoas estavam distraídas. Às vezes, hoje em dia, você é uma pessoa completamente distraída com aquilo que você nasceu para viver. Você tem um relacionamento onde você fala para uma pessoa que você a ama. Você é um homem, por exemplo, que você arrumou uma mulher, que você diz que a ama. Só que quando você sai de casa, você se transforma em uma outra pessoa. Você arruma outra pessoa na rua. Você se dedica mais ao trabalho do que para sua esposa. O que acontece? Você está se distraindo. Você vai ter problema, você não consegue ver isso, não? Às vezes você é uma mulher que também faz isso, você está colocando o seu marido em segundo plano. Muitas mulheres, eu vou falar isso para você, muitas mulheres não compreendem isso que eu vou te falar, mas não sou eu que diz, é Deus que fala sobre isso. Você e seu marido são uns. Tem mulheres que dão mais atenção para os filhos do que para o marido. William, é porque filho é para sempre. Não é. Quando você fala isso é porque o seu casamento está uma tristeza. É por isso que a pessoa fala isso. Porque se o casamento tivesse bom, é porque lá dentro estava refletindo o quê? A paz de Deus. Como o casamento está ruim, porque o marido é isso, é aquilo, ou a esposa é isso ou aquilo, o que acontece? A pessoa vai falar assim, não, eu dou preferência para os meus filhos, porque os filhos são para sempre. Não são. Deus diz que quando o homem se une a uma mulher, eles viram uma única carne. Entende? Então, o que acontece? Muitas vezes na nossa vida nós estamos distraídos, assim como essas pessoas que Jesus Cristo fala aqui. Você está fazendo uma outra coisa e você não está prestando atenção no convite que você está recebendo. Às vezes a sua esposa, falar aqui para você que é homem, às vezes a sua esposa, ela está querendo levar um relacionamento 100%, mas você é um cara que não dá atenção. É um cara que sai do trabalho e vai beber. É uma pessoa que às vezes dá mais atenção para os amigos do que para sua esposa. Escuta mais os amigos do que a própria esposa. Você está perdendo o seu foco completamente.
Então, Jesus Cristo ele fala nessa parábola aqui que as pessoas elas estão perdendo o foco. Às vezes Deus está convidando você, por exemplo, olha aqui, as pessoas às vezes elas vão saindo da live. Por quê? E está tudo bem, viu? Para mim está tudo bem isso, não está bem para ela. Por quê? Porque isso não é um assunto que faça com que você vive rindo. Isso é um assunto de consciência, de despertar. Não é para qualquer pessoa. Eu não sei se é para você. E se você sair daqui, está tudo bem. Se ficar uma pessoa na live, está tudo bem para mim. Eu só estou passando a mensagem. Às vezes você está distraído e você não escuta o chamado de Deus. Você até sabe aquilo que você tem que fazer, mas você não faz. Você não faz. E aí no versículo 6, Jesus conta o seguinte: e outros, apanhando os servos, o ultrajaram e os mataram. Então vamos lá. Segunda vez que o rei mandou os seus servos chamarem as pessoas. Chamarem para quê, William? Para o banquete, para a festa que já está pronta. Chama essas pessoas para o banquete. O que foi que essas pessoas fizeram com os servos? Pegaram os servos, amarraram e mataram. No versículo 7, mas o rei, tendo ouvido isso, se indignou e enviou o exército para destruir aqueles assassinos e queimou a cidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que um dia, todas as parábolas de Jesus Cristo, ele fala sobre isso. Um dia vai ter um julgamento. Um dia vai ter um julgamento. Que é o quê? O dia do juízo final, o dia do juízo de Deus sobre aquelas pessoas que o rejeitaram. As pessoas que serão salvas, as pessoas que serão condenadas, elas saberão que elas não fizeram a vontade de Deus. Não vai ser nada escondido que não vai ser revelado. Então, o que acontece no versículo 7? Jesus Cristo está falando que o rei, tendo ouvido isso, se indignou, mandou o seu exército destruir aquelas pessoas, queimar a cidade. Então, isso é a ira de Deus. Tem gente que não entende isso, mas Deus é má? Não. É porque as pessoas... Deus é mau? Não, não é mau. É porque há uma confusão na mente das pessoas que às vezes falam a respeito da palavra de Deus dentro das igrejas, que elas só vivem falando sobre o amor de Deus. E Deus não é só amor. As pessoas dentro das igrejas, elas têm que aprender a falar também sobre a justiça de Deus. Porque senão você não vai compreender, você vai pensar que Deus fica com raiva de você. Não é raiva. Deus tem ira. Ira do pecado. E quando ele tem ira, vai ter a justiça dele. O que é a justiça? Você não quer. A pessoa não quer fazer a vontade de Deus. Então, se você não quer, você vai ter as consequências. Você vai comer do fruto do seu plantio. Você está entendendo isso? Se não faz parte da família de Deus, William, eu não sei se eu faço parte. Jesus Cristo fala sobre isso. Quem faz parte da minha família são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Você ouve e pratica? William, não. Então você já tem a resposta. Não se engane, não. Não se engane, não. Quem faz parte da família? Aqueles que ouvem e praticam. William, eu não pratico. Então, aqui, olha, Jesus está falando no versículo 7. Mas o rei, tendo ouvido isso, se indignou e enviou o seu exército, destruiu os assassinos e queimou a cidade. O juízo de Deus para aquelas pessoas que rejeitaram. Ele fez o convite para as pessoas, presta atenção, ele fez o convite para as pessoas, só que as pessoas elas não aceitaram. Elas maltrataram, olha isso, essa parte aqui, sabe o que acontece? O que foi que aconteceu? Eles pegaram o servo do rei e mataram, não é isso? Amarraram ele e mataram. Deus, ele fica indignado. Aliás, Deus, o rei, ele fica indignado porque ele fez um convite, só que as pessoas pegaram e maltrataram os mensageiros do rei.
Quem é esses mensageiros do rei? São as pessoas que mataram a Jesus Cristo. Nesse versículo, Jesus Cristo está falando que vai ter um dia que vai ter o juízo de Deus sobre aquelas pessoas que rejeitaram a palavra. E aí no versículo 8, Jesus Cristo continua falando assim. Então o rei disse aos seus servos: as bodas, na verdade, estão preparadas. Para quem não sabe, aí viu, bodas é aquilo que se comemora, por exemplo, 1 ano de casamento, acho que é bodas de papel, né? 2 anos de casamento, bodas de algodão, é alguma coisa assim. Então, estava tendo essa festa de casamento e o rei ele fala isso, depois que ele manda destruir a cidade. As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Quem eram esses convidados? O povo escolhido de Deus, que era o povo de Israel. Então, o que acontece? O rei ali, ele está reconhecendo que aquelas pessoas que foram convidadas a participar desse banquete, elas não eram dignas de participar daquela festa. E elas receberam o quê? A justiça de Deus. Então, no versículo 9, mais uma vez, o rei fala o seguinte: portanto, ide às saídas dos caminhos, chamai para as bodas a todos quanto encontrardes. Então pronto, o que aconteceu? Mais uma vez, o rei ele chama os seus servos e fala o seguinte: agora, você não vai convidar só os meus convidados, você vai convidar todas as pessoas que você encontrar, que vocês encontrarem pelo caminho. Todo tipo de pessoa vocês vão chamar para a minha festa. É isso que acontece no versículo 9. O que acontece? Antigamente, Deus escolheu um povo, que era o povo de Israel, o povo judeu. O povo negou a Deus. Deus, mais uma vez, ele manda mais um convite. Só que agora não é mais para o povo judeu, somente para o povo judeu. Agora é um convite universal para todas as pessoas, mostrando que a graça de Deus não é para um tipo de pessoa, não é simplesmente para o povo judeu, mas é para todos aqueles que creem, todos aqueles que aceitam a palavra de Deus, aqueles que aceitam, aqueles que crerem. Todos aqueles que aceitarem o convite. No versículo 10, e saindo aqueles servos, juntaram-se todos quantos encontraram, tanto maus como os bons, e as bodas ficaram cheias de convidados. Então vamos lá. Os servos saíram, como eu falei, eu estou falando no versículo 10. Chamaram todo tipo de gente, pessoas boas, pessoas más, todo tipo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus, ele dá oportunidade para todas as pessoas. Ele quer salvar todas as pessoas. Ele quer. Deus tem plano na vida de todas as pessoas. William, mas a minha vida é uma desgraceira. Será que você está vivendo o plano de Deus? Será que você não está vivendo o plano que você resolveu viver? Você já parou para pensar sobre isso? Olha, porque se o plano de Deus... Pensa nisso. Se Deus é bom, e Ele tem planos bons na sua vida, e você não está vivendo nada bom, você já parou para pensar que talvez você não esteja nos planos, vivendo os planos de Deus? Você está vivendo os seus planos? Você já parou para pensar sobre isso? Se você não pensa sobre isso, comece a pensar. Então, nesse momento do versículo 10, os servos, eles chamaram todo tipo de pessoa. Pessoas más, pessoas boas, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas com saúde, pessoas sem saúde, pessoa com caráter, pessoa mau caráter. Todo mundo foi chamado para a festa, olha.
Sensacional isso, não é? Isso mostra o quê? A bondade de Deus. Isso mostra o quê? O amor de Deus. Presta atenção. Por quê? Porque isso que eu estou te falando é o que a maior parte das pessoas às vezes pregam por aí. Está correto isso. Só que tem a segunda parte. Essa segunda parte é que às vezes as pessoas têm medo de falar, porque às vezes você vai sair da igreja, vai se ofender. Jesus Cristo não está nem aí se você vai se ofender ou não. Ele quer saber se a sua alma vai ser salva. Então, ele está falando agora a respeito do amor de Deus. Olha, é por isso que Deus, ele convida uma vez, duas vezes, três vezes, e agora ele abre para todas as pessoas, não é mais somente para o povo judeu. No versículo 11, e entrou o rei, olha isso. Todo tipo de gente está na festa do rei. Todo tipo de gente. Talvez isso te lembre um pouco a parábola também do joio e do trigo, dos peixes bons e dos peixes ruins. É tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Jesus Cristo ele só repete de forma diferente para ver se as pessoas entendem. Então, nesse momento, estão todas as pessoas reunidas na festa. O rei entra e vê os convidados. O que está escrito no versículo 11? E entrou o rei para ver os convidados. Vendo ali um homem que não estava vestido de traje nupcial, disse-lhe: amigo, como é que você entrou aqui sem o traje nupcial? E esse homem ficou mudo. Então vamos lá. O rei ele entra para examinar os convidados. Sabe o que acontece? O que é que quando o rei ele vê uma pessoa que está sem o traje? Você precisa ter um traje para você participar da festa. Olha isso que Deus está falando. Presta atenção, você tem que abrir a sua mente. Deus está dizendo que Jesus está contando que tinha um homem nessa festa que ele não estava com o traje adequado. E o rei pergunta para ele: o que você está fazendo aqui na festa? Esse homem fica mudo porque ele não sabe responder. Sabe o que isso quer dizer? Esse traje que o rei está perguntando, isso é uma preparação. Você tem que ter uma roupa para você entrar no reino de Deus. É uma preparação. Se você entender isso que eu estou te falando, você vai compreender sobre a parábola que Jesus Cristo conta, sobre as 10 virgens que estavam esperando o noivo. Tem aquelas que as 5 se prepararam, outras 5 não se prepararam, dormiram na hora de esperar o noivo. Às vezes, hoje em dia, você é uma pessoa que só está se preparando para o seu trabalho, está se preparando para o seu relacionamento, está doido atrás de alguém para a sua vida, mas você não se prepara caso você venha a morrer amanhã. Você está entendendo? Não é simplesmente você preparar o seu caráter, mas você se espelhar no caráter de Deus, sabe? É você pegar as palavras de Deus e gravar no seu coração. Então o que acontece? Para você entrar no reino de Deus, você tem que ter uma roupa. Uma roupa. Essa roupa é uma preparação. O que é essa preparação? A preparação, por exemplo, você fala que aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Quando você fala isso, quando você confessa com a sua boca, o Espírito de Deus ele passa a habitar em você. E ele vai gerar frutos na sua vida. Como, por exemplo, você se tornar uma pessoa mais mansa, mais equilibrada na hora que você fala. Eu não estou falando que você tem que agradar as pessoas, não, viu? São coisas completamente diferentes. Jesus ele era desagradável, uma pessoa completamente desagradável. Porque ele falava coisas que as pessoas não queriam ouvir. Tanto é que ficavam com muita raiva dele e chegaram a crucificá-lo. Então, essa preparação é você adquirir conhecimento na sua vida sobre a vontade de Deus. Não é você se tornar uma pessoa mais inteligente. Não é você se tornar uma pessoa mais rica, uma pessoa mais famosa. É você saber se você está cumprindo o seu propósito.
É você saber se você está cumprindo a vontade de Deus ou a vontade dos homens, ou se você está cumprindo simplesmente a sua vontade. Está entendendo? Essa é a preparação. Como, por exemplo, se Jesus Cristo é Filho de Deus, e você crê nisso, você deve saber muitos ensinamentos sobre Jesus, né? Essa parábola, por exemplo, você já deve ter lido várias vezes, né? William, eu não li. Eu quase nem gosto de ler a Bíblia. É a mesma coisa que acontece com seus filhos, com seu marido. Vocês não têm relacionamento. Você também não tem relacionamento com Cristo. Não tem relacionamento com Deus. A maior parte das pessoas, elas vivem se enganando. Não é para você se ofender com essas palavras. Eu já falei. Se você me conhece, eu não sou seu acusador. Nem Jesus Cristo, ele veio para julgar as pessoas. Ele não veio para condenar as pessoas. Jesus Cristo veio para salvar. E eu não estou aqui para bater em você. Mas eu estou repetindo aquilo que Jesus Cristo falou. E é por isso que ele morreu. Se às vezes você está me achando meio desagradável, Jesus Cristo também era desagradável. Muito desagradável. Você imagina você ouvir que você é hipócrita? Jesus Cristo falava isso para as pessoas. Você tem que prestar atenção se você não é uma pessoa hipócrita. Você fala que acredita em Deus, só que não se interessa em nada sobre aquilo que Deus fala. Você precisa ter um traje, uma roupa para você entrar nessa festa. Está entendendo? Você precisa ter um traje. Então no versículo... Eu estou lendo no versículo 11 e no versículo 12. Né? Então o rei, ele cobra esse traje dessa pessoa. O que é esse traje? Presta atenção nisso que eu vou te falar. Esse traje é a parte que eu vou entrar agora, que fala sobre a justiça. Você escutou eu falar aqui a respeito da bondade do rei. O que o rei fez? O rei convidava todo tipo de pessoa para a sua festa. Primeiro, as pessoas que foram escolhidas, convidadas pelo rei, não quiseram ir. O rei mandou novamente os seus servos. As pessoas que estavam lá aprisionaram os servos e mataram os servos do rei. O rei mandou destruir, pegou o seu exército, mandou destruir aquela cidade e mais uma vez ele mandou outros servos convidar todos os tipos de pessoas. Dentro da festa do rei tinha pessoa de tudo quanto é tipo, e nesse local que tinha um homem lá que não estava com o seu traje, o rei vai em direção àquela pessoa e pergunta: o que você está fazendo aqui? William, o que é isso? O que Jesus Cristo está querendo dizer? Ele está querendo dizer que um dia, presta atenção aqui, eu vou falar isso aqui, olha, eu vou até tirar meus óculos para você me enxergar melhor e eu poder falar isso olhando para você. O que Jesus Cristo está falando? Ele está dizendo que um dia, você vai estar frente a frente com Deus, no dia do julgamento. E aí ele vai olhar para as pessoas e falar assim: o que é que você está fazendo aqui? Tem uma passagem que Jesus, ele fala sobre isso. Que tem pessoas que vão chegar para ele e vão falar assim: mas Jesus, eu falei em teu nome, eu fiz isso, fiz aquilo, e Jesus vai falar: eu não te conheço. Eu não te conheço. Você não faz parte da minha família. Eu estou te falando isso porque se você acredita em Deus e você não vive isso na sua vida, você vai ter uma consequência. E saiba de uma coisa, você é uma pessoa hipócrita. O que é hipócrita, William? É uma pessoa que fala uma coisa e faz outra. Fala uma coisa e não cumpre aquilo que faz. Você é uma pessoa hipócrita se você age dessa maneira. Sabe o que acontece? Jesus Cristo está falando que nós vamos estar um dia frente a frente no juízo de Deus, onde todas as pessoas irão conhecer a justiça de Deus. Então, nesse momento que o rei encontra e pergunta sobre as vestes nupciais daquela pessoa, por que ela está vestida com outra roupa?
vai ser o dia que você vai estar frente a frente com Deus. Olha, por exemplo, você já imaginou se hoje, você não sabe quando é que você vai morrer. Ninguém sabe disso. Mas de repente acontece nesse exato momento. Você já imaginou você frente a frente com Deus e Ele perguntando sobre a sua roupa? Sobre o seu traje? Se você acredita, se você não acredita em nada disso, fica em paz. Não é para você que está sendo dito isso, tá bom? Não é para você. Agora, se você fala que acredita em Cristo, presta atenção nisso que eu estou te falando. Presta atenção. Presta atenção qual é o tipo de roupa que você está colocando em você. São as vestes para você participar dessa festa? Você está se preparando? Você está cada dia buscando mais a Deus? Ou você está colocando Deus em terceiro, quarto, quinto lugar na sua vida? Então, no versículo 12, amigo, o que você faz aqui sem a sua roupa? O homem ficou mudo, porque não tem. Vai ter um dia que não vai ter o que você falar diante de Deus. Não tem desculpa. Você não vai poder falar que você não sabia a respeito das coisas de Deus. Se ninguém falar sobre Deus para você, basta você olhar para a criação. Você não consegue olhar para uma árvore e enxergar Deus. Você não consegue olhar para você e enxergar Deus. Você já viu como é que você funciona? Se você colocar a tua língua para fora e você saber quais são as funções da sua língua, aqui atrás é amargo, aqui você sente o doce, você sente os músculos que são feitos para você fazer o movimento da sua língua, o ar que você respira. Quando você respira assim, olha, você está respirando oxigênio. Quando você solta já é outro tipo de ar, já virou gás carbônico. Quando você puxa assim, olha, o ar está percorrendo todo o meu corpo. Já saiu outro tipo de ar. Entra um tipo de ar e sai outro. Quando você olha para alguma coisa, você sabe como é que funciona o seu olho. Quando você tem relações sexuais com o seu parceiro, que o homem vai lá e coloca o sêmen no útero da mulher, e aquilo é fecundado e começa a gerar uma vida. Precisa Deus aparecer para você para falar assim, ei, eu existo? Precisa? Você não consegue ver, não? Você não consegue ver que não tem nada simples nesse planeta? Se você sair do planeta e você começar a ver coisas, como é que as coisas se sustentam? Eu não vou nem chegar nessa parte ainda. Estou falando só para você observar as coisas simples que acontecem no seu corpo. No seu corpo. Então, vai ter um dia, Jesus Cristo está falando que vai ter um dia que o Rei, que é Deus, ele vai estar de frente a frente com cada pessoa. De um lado vai estar Jesus Cristo como advogado, e do outro lado vai ter o seu acusador. Eu já te falei isso, tudo aquilo que você vê aqui nesse planeta é semelhante, é uma distorção daquilo que tem no céu. Assim como a justiça, assim como nos tribunais. No tribunal você não vê um juiz, você não vê um advogado, você não vê um promotor de acusação. Da mesma forma vai ser no céu, onde Deus é a pessoa que vai julgar. De um lado vai ter Jesus Cristo como advogado daqueles que creram nele, e do outro lado vai ter o acusador. De que lado é que você acha que você vai estar? Então, no versículo 13, o rei ele diz o seguinte: amarre os pés e as mãos e lance nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O que é isso, William? Da mesma forma que as pessoas elas falam para você muito sobre o amor de Deus, elas deveriam falar sobre a justiça de Deus. Deus ele quer o melhor para a sua vida, ele quer o melhor para a minha vida também. Só que as pessoas elas não querem saber, do mesmo jeito que foi lido aqui. Da mesma forma. E vai ter um dia que Deus vai chegar para cada pessoa, e aquela pessoa que não tiver
o traje, aquela pessoa que não chegou preparada para receber a salvação, que não aceitou a mensagem de Deus, que é essa mensagem que eu estou passando aqui para você, que é uma parábola de Jesus Cristo, não aceitou. Não quis saber da parábola, não quis saber das palavras. É uma opção sua. E aí vai receber o quê? O juízo de Deus. Então, no versículo 13 da parábola, então disse o rei aos seus servos, amarrai de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O que é isso? A pessoa que não estava preparado, estava sem traje, vai receber um castigo muito severo. Presta atenção nisso que eu estou te falando, porque isso não são palavras minhas, é Jesus Cristo que está falando. Todas as parábolas de Jesus Cristo, ele está falando que vai ser separada essas pessoas. Então, o que acontece? Quando uma pessoa ela não quer saber de Deus, às vezes ela até diz, mas ela nem ouve nem pratica a palavra de Deus. Então ela não faz parte da família de Jesus. É Jesus que fala isso, tá bom? E mais uma vez, deixa eu te falar aqui, se em algum momento você se ofende com essas palavras, você se ofende porque você não está cumprindo aquilo que Deus fala. Não é por causa das minhas palavras. É por causa que quando uma pessoa ela ouve a verdade ela dói. E não sou eu que sou dono da verdade. Eu estou falando aquilo que Jesus Cristo falou. Nós estamos lendo aqui junto. Então, te acalma aí, fica tranquilo. E você precisa entender isso. Primeiro foi falado a respeito do amor de Deus, da paciência de Deus com as pessoas, e agora está falando a respeito da justiça, onde ele fala, isso está decretado. William, mas Deus é mau. Ele está dizendo que vai acontecer. A pessoa não quer Deus na vida dela. Ela não quer obedecer à vontade de Deus. William, mas é porque Deus ele quer coisas. O que é que Deus quer? Deus quer que você seja uma pessoa que respeite a sua esposa, respeite o seu esposo, que ame a sua esposa, que ame os seus filhos, que seja uma pessoa humilde. É difícil para você ser uma pessoa humilde? É difícil você pedir perdão para aquelas pessoas que já te magoaram? São essas coisas que é difícil fazer que Deus pede? Porque se você compreender, se você tiver relacionamento com Deus, você vai ver que são essas coisas. São os planos de Deus na sua vida. Ele quer o melhor para você. O problema é que as pessoas não querem. Essas pessoas que não querem, é uma opção delas. William, eu não sei se eu faço parte da família. Às vezes você vai na igreja todo o tempo, mas a sua família é destruída. Cheia de traições, cheia de brigas, cheia de falta de respeito, falta de carinho, falta de amor, falta tudo dentro da sua casa. Você não consegue ver isso, não? Que aonde Deus está, só em você saber que você já é salvo pela graça de Deus, isso já traz felicidade para você. Aí você olha para o seu esposo, olha para o seu filho e você não consegue ter uma palavra de amor. Uma palavra de respeito, não é sempre na grosseria, é sempre falando aquilo que vem na cabeça, não consegue dominar as suas emoções. Se uma pessoa passa na frente de você com um carro, você sai seguindo a pessoa para querer matar a pessoa. Se a pessoa faz um gesto obsceno para você, você se ofende e quer puxar uma faca, puxar um revólver. O Espírito de Deus, ele faz com que você vá se tornando uma pessoa mansa. Não é uma pessoa tonta, uma pessoa boba não, viu? Não é isso que eu estou te falando, não confunda. Mas é uma pessoa que sabe que tem guerras que você não deve entrar, que não são para você. Você vai perceber que as pessoas vão te rejeitar a todo tempo, vão te ofender. E o que você faz com isso? Eu quero saber o que é que Deus fala sobre mim. O que é que Deus fala para mim fazer? Eu não quero saber quem é que me acha feio, quem é que me acha isso, quem é que acha isso de mim, quem é que acha aquilo. Você tem que saber o que é que Deus fala sobre você. Por quê? Porque um dia, nós iremos prestar contas com Deus. Então o que acontece?
No versículo 13, o rei está falando que amarra essa pessoa e joga ela, lança ela nas trevas, onde vai ter choro e ranger de dentes. O que é isso? As pessoas que não aceitarem as palavras de Deus, é uma opção delas, e elas vão ser separadas de Deus pela eternidade. Deus vai pegar essas pessoas e vai jogar no lago de fogo, junto com Satanás e os seus seguidores também. Tudo. Olha, só para você entender, às vezes você pensa que Satanás ele é inimigo de Deus, e não é. Você tem que entender isso daí. Satanás ele é inimigo do homem, ele é inimigo seu. Não é de Deus. Satanás ele foi condenado pela eternidade, e ele quer levar você também, junto com ele. Porque ele não consegue ver, ele não consegue entender, ele quer aquilo que Deus preparou para mim e para você. O que é que Deus preparou? Aquilo que ele fala em Gênesis. Quando ele fala que criou você, feito à imagem e semelhança dele. Tem pessoas que vão ensinar para você que você é parecido com um macaco. Deus ele diz que você é semelhante a ele. Quando você se olha, você consegue enxergar essa semelhança? Nas suas atitudes, no seu comportamento, você fala assim, olha, realmente Deus age dessa maneira. Você consegue ver Deus em você? Quando você fala, quando você abre a boca, as suas palavras para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus amigos, para pessoas que nem te conhecem, para pessoas que já te feriram, são palavras que Deus falaria através de você? Porque se não for, você precisa pensar muito sobre o seu comportamento, sobre as suas atitudes. Você entende isso? Porque Deus diz que você vai ter uma consequência. Todas as pessoas vão ter uma consequência disso. Então, terminando, no versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. O que acontece nessa parábola? Você pode perceber que muitas pessoas elas são chamadas. Mas esse assunto é um assunto que não diz respeito a todas as pessoas. Tem muitas pessoas. Deus quer salvar todas as pessoas. Só que o que acontece? Boa parte delas não querem. É uma opção de cada um. O convite ele é para todas as pessoas. Algumas pessoas elas acham que é difícil não mentir. Deus pede para não mentir. Deus pede para você ser sincero. Quando você falar uma coisa, é para você falar aquilo que você faz, aquilo que você é. Ah, William, mas eu gosto de mentir. É uma opção que você está tendo na sua vida. A palavra de Deus diz que, por exemplo, William, eu faço umas mentirinhas. Pois então, a palavra diz que você não é filha de Deus, você é filha do diabo. É filho do diabo. Por quê? Porque você serve aquele que é o pai da mentira. Então, se você serve aquele que é o pai da mentira, você já sabe qual é o destino. Você está entendendo? Olha, você precisa enxergar além daquilo que você vive. William, eu gosto de mentir, então pronto. William, eu gosto de enganar. William, eu gosto de levar vantagens. William, eu não sou uma pessoa humilde. William, eu não dou perdão para as pessoas. Deus está dizendo que vai perdoar da mesma forma que você perdoar as pessoas. Eu não perdoo. É uma opção que você tem na sua vida. E aí você vai escolher entrar no reino de Deus ou não. Qual é o teu traje? Por que você está sem traje? É uma opção que você está tendo. Por exemplo, você é uma pessoa orgulhosa? William, eu sou. Eu não volto atrás. Eu não gosto de dar perdão. Eu não gosto de pedir perdão. Então você é uma pessoa orgulhosa. Nesse exato momento, se você não sabia, você acaba de entender. Você é uma pessoa orgulhosa. Satanás, ele está condenado por causa do orgulho. Por causa do orgulho. Ele nega também por causa do orgulho, que foi o primeiro pecado dele. Então, se você é uma pessoa orgulhosa, você já sabe o teu destino.
Não sou eu que estou te falando. Nós lemos isso aqui, é Jesus que está falando sobre isso. Você só precisa compreender. Então, no versículo 14, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, Deus está fazendo um convite para você nesse momento. Só que a resposta, ela não depende da sua mãe, ela não depende do seu pai, não depende do seu marido. Depende simplesmente de você. A salvação, ela é individual. Você não vai poder salvar ninguém. Quando uma pessoa morre, deixa eu te falar uma coisa. Quando uma pessoa morre, não adianta você pedir orações pela vida dela. Já está decidido. Você não consegue tirar uma pessoa do inferno para o céu com as suas orações. Por quê? Porque a salvação é individual, é uma decisão daquela pessoa que já morreu. Ela não quis. Você entende isso? Não sou eu que estou te falando. É a palavra de Deus que fala sobre isso. Salomão, ele fala que quando um homem não acredita em Deus, aliás, o homem ele tem na sua mente que ele tem poder e ele tem capacidade de conquistar as coisas e de realizar as coisas. As coisas que acontecem na vida dele é por causa dele. Quando você pensa dessa forma e você morre, Salomão fala o seguinte: um homem quando morre com essas convicções, a sua esperança acaba ali naquele momento. O que é a esperança? Tudo. Tudo que você pensava acaba ali. Você não vai poder mais ter aquela casa, você não vai poder mais ter aquele carro, acabou tudo ali. Uma pessoa que não acredita em Deus, quando ela morre, todas as suas esperanças acabam ali na sua morte. E quem é a esperança de quem é um cristão? É Jesus. Jesus é a esperança de todo cristão. Esperança do quê? Da mesma forma que ele recebeu um corpo incorruptível, recebeu a vida eterna, nós também. Ele foi o primeiro, não é isso? E nós também receberemos esse corpo incorruptível. Os que são filhos de Deus. No final dessa parábola, e eu já vou terminar a live agora, você entenda isso. A salvação, ela é individual. O que você está fazendo hoje em dia na sua vida? Está agradando a Deus? As prioridades na sua vida é Deus. Quando Deus manda um convite para você, você prefere ir para um chá, para um passeio com suas amigas ou ter um relacionamento com Deus? Você está preferindo o seu futebol ou você está preferindo Deus? Você está preferindo outros tipos de festa ou a festa com Deus? É você quem tem que pensar sobre isso. Jesus ele termina falando a parábola: muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Eu espero que você tenha compreendido tudo isso que foi falado nessa parábola e que faça muito sentido na sua vida. Se você compreendeu, você vai perceber que tem algumas atitudes que você tem que mudar. E não é só por causa do comportamento. Não é o comportamento de uma pessoa que dá a salvação para ela. O que traz a salvação é a pessoa aceitar que Jesus Cristo é o Senhor. Aceitar, ouvir a palavra de Deus e, quem sabe aí escreve para mim, ouvir e, o quê? Ouvir e, quem é que faz parte da família de Deus? Aqueles que ouvem e, escrevem aí? Escrevam aí. Praticam. Aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Jesus Cristo diz que são essas as pessoas que fazem parte da família dele. Então eu quero que você compreenda. Se você fala que você acredita em Jesus Cristo, não seja uma pessoa hipócrita como a maior parte das pessoas. Você vê as pessoas, às vezes, elas vão na igreja, elas vão até a igreja, mas elas vivem uma vida completamente diferente daquilo que Jesus Cristo fala. A sua família é destruída, o seu trabalho é destruído, a sua vida emocional é destruída, seus filhos não te respeitam, seu esposo, sua esposa, ninguém te respeita. Ninguém te respeita.
Talvez você não esteja vivendo os planos de Deus. Você está vivendo os planos que você decidiu viver. E você só está colhendo os frutos da sua plantação. Jesus Cristo, ele diz o seguinte: convertei-vos. O que é convertei-vos? Volta. Volta. Se você se distanciou de Deus, volta para Deus. Entende isso? Espero que você tenha entendido. Espero que tenha feito sentido para você. A parábola de hoje é a parábola do banquete do casamento. Tenha uma boa noite para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.